Vamos começar a live do silêncio. A gente está gravando especialmente para uma pessoinha do grupo. Oi, Elaine. Elaine, não é Elaine, é Elaine. Eu lembrei agora. Mas vamos É Elaine, abrir. né? É Elaine. Vamos abrir aqui os trabalhos com o silêncio de Igmar Bergman. E a gente começa os trabalhos para não perder o costume. É com você, Marcela. Pode, pode começar. Eu tenho que ser a primeira mesmo, porque hoje tem Jonathan aí que tá fazendo maratona de Bergman e Então, Fábio que foi. e Fábio que leu a biografia, né? Então vamos fazer um negócio bem diferente. Vamos começar com o Ah, Jonathan. mas isso aí não só mostra não que eu também tenho. Falhou miseravelmente, Fábio, sua tentativa de fazer inveja. Você Mas- tá falando com Marcela. Mas Fábio foi reler, eu não fui, eu olhei aqui. E só deu tempo de. Não, eu não fui reler, não. Eu fui procurar os trechos que falavam do silêncio. Vai lá, Jonathan, então. Vamos começar com o Então, para Jonathan. mim, vamos lá. Eu tinha. Porque quinta-feira eu só tinha revisto toda a trilogia do Silêncio, né? Que é uma trilogia não oficial, né? Meio que se tornou uma trilogia, mas depois que foi adiado, né? Eu vi mais outros 6 filmes do Bergman. E ainda vi 2 vezes Persona e vi 2 vezes Gritos e Sussurros, né? Eu tô impactando esses filmes para escrever. Mas vamos lá, começar Uma pela... pandemia é perfeito, né? Assim, filmes pandemia. recomendados por uma pandemia. A coisa mais interessante, que eu que indiquei o Silêncio, né? Eu estava querendo percorrer o caminho que o Bergman fez até o Persona, né? Que até essa maratona era meu favorito, né? Ele foi desbancado agora, o Gritos e Sussurros. Aí eu indiquei ele justamente para pegar esses filmes dos anos 50 chaves e esses filmes da década de 60 chaves, né? Que era justamente o último ali antes de Persona. E é bem interessante ver como o estilo dele mudou, né? Totalmente. Se pegar ali 52, Mônica que eu Desejo, é outro diretor ali. Se você não soubesse que era Bergman, você não associaria Mônica ao Desejo nem outro filme dele, sabe? É tipo em 57 ali com Sete Selo e Morango Silvestres, que é a grande ruptura dele, né? De linguagem, de temas que ele vai abordar. Então, ali é o divisor de águas. Lembrando que Bergman sempre teve uma relação estreita também com a televisão, né? Então ele tinha também de início de carreira, ele tinha esse contato com o formato, né? TV e teatro, né? TV e teatro, exatamente. Então fazia muita coisa. Esses 2 formatos, eu acho que o início dos filmes dele são bem influenciados por isso, até ele criar o estilo, né? O estilo diferenciado dele. Até meio que se encontrar, né? Que ele fez muitos filmes na carreira, né? Se for ver a lista dele, tem mais de 30 trabalhos. Então, realmente, ele moldou muito o estilo até chegar no ponto que a gente conhece hoje, né? Que vai justamente em 57, os 2 filmes, Sétimo Selo e Morango Silvestre, né? Começa já a se enxergar o que seria o Bergman mais famoso, né? Mas passando agora para a trilogia do Silêncio, né? Que mesmo ela sendo oficial, você vê que os 3 filmes se conectam bastante, né? Depois que eu percebi. Principalmente pela locação onde ele escolhe, né? Cada dos 3 filmes tem uma locação bem específica, né? E através do espelho é a praia. O do inverno é a cidadezinha lá, coberta de neve. E no último, o terceiro é o país estrangeiro extremamente quente, né? E o filme mais quente de Bergman que eu vi até agora é o Silêncio, né? Essa relação dele com o espaço. O país estrangeiro não identificado, né? Isso é bem interessante porque ele faz questão de não identificar o país. Gera até ficou uma relação interessante no filme, né? Você vê um cara com chapéu turco, né? Só que o mordomo não tem nada a ver com isso. Aí o garçom também, tipo... Eu acho que ele, inclusive, misturou ali culturas, né? Justamente para confundir o espectador, para a gente entrar na ideia dos personagens, né? Eles estão meio perdidos ali. Então, ele mesmo fez essa confusão para entrar na cidade dos personagens, porque o filme é bem sensorial, né? Desses 3 filmes, acho que é o mais sensorial dele, e o que ele vai reduzindo o uso da palavra, né? Se você pegar do filme dos anos 50, essa presença do teatro é muito forte, né? Ele sempre faz grandes diálogos, grandes monólogos, mas à medida que a voz da década de 60 vai se reduzindo, né?
vai chegar em Persona, onde praticamente só um personagem fala, né? O filme inteiro. O que E a é gente já vê. irônico, né? Assim, só por uma parte, o que é irônico na construção do silêncio é que um pedaço crucial, né? Um terço do coração do filme, que é Esther, é uma tradutora, né? Então, assim, Sim. é interessante que você tem essa luta, né? Por um entendimento de palavra, com uma tradução disso, que, inclusive, é essa questão que a gente tinha colocado um pouquinho antes, da interpretação, né? O quanto a interpretação no universo bergniano é uma coisa presente, né? Assim, o que não é dito, o que é feito, o que não é feito, as possibilidades que se abrem. Sim, essa questão da interpretação em relação aos temas, porque os filmes dele são tão construídos organicamente ao redor de um tema específico, que a interpretação se torna uma parte da análise formal do filme, né? Não é um filme que você, tipo, pode tirar o tema e ele é indiferente à forma, né? Tipo, você pegar o filme que foi indicado agora ao Oscar, Bela Vingança. Se você podia colocar qualquer tema ali, naquela abordagem formal genérica, que o filme não mudaria muita coisa, não. No caso de Bergman, totalmente diferente, né? O tema reflete totalmente a escolha formal dele, né? Então, não é muito difícil você conseguir esquartejar um filme de Bergman. Isso é aquilo, isso é aquilo. Cada decisão está tão bem pensada nos elementos que é muito orgânico, né? E a própria ideia do cinema dele é que o cenário reflete o psicológico dos personagens, né? Então tá tudo ali tão conectado que falar de tema em Bergman é falar da forma dele, né? Tanto que o Silêncio, né? O nome do filme Silêncio. Eu vou pegar os filmes dele, tem títulos bem e se associam totalmente ao tema, o título ao tema, né? Persona, o título do filme está associado ao que o filme é, gritos sussurros. Os gritos sussurros faz parte totalmente da estética do filme. E o Silêncio também, totalmente. Tipo, a cena inicial do filme ali no trem, onde os personagens parece que não falam, né? Acho que só quem fala é o menino. Fica aquela coisa extremamente bem sensorial, o calor dos personagens, aí o menino vendo as janelas, coisas passando, os tanques. Meu, que tá tudo tão conectado ali. E começa e finaliza no trem, né? E aquele final no trem é espetacular, né? Sim, e quando fica frio, né? Quando há essa libertação de Esther, e provavelmente eu interpreto quando ela parte, né? Quando Esther finalmente morre, e Ana e Johan conseguem se afastar dela e chove, né? E Ana se toma, acho que é Ana, né? Se não me engano, o personagem, o nome dela. Não lembro o nome. É porque eu sei que Ana é a menininha de Espírito da Comédia, mas eu acho que é Ana e Esther. E Ana tem aquele lava-se de chuva, né? Naquela cena que evoca tanta coisa, e a irmã tá morrendo lá, né? Essa libertação é um final muito potente, realmente. Sim. Então, uma metáfora bem sexual também, né? O filme, eu percebi, tem várias metáforas sexuais. Essa aí talvez seja uma das grandes, né? Inclusive, como o menino tá tentando ler a carta lá, ela interrompe, aí depois o barulho do trem toma totalmente conta, né? Do espaço. Depois ela abre a janela e vem a água, né? Achei muito interessante essa construção. No caso, eu vou falar o nome das atrizes, que eu não lembro o nome das personagens, não. A Tulin, né? A Ingrid Tulin, que é a irmã mais velha, e a Gunnel Lindblom, que é a irmã mais nova, né? Inclusive, a relação delas é até bem obscuro, né? Eu assisti no filme, estava tentando identificar qual era a relação das duas, quem é ela, né? Tipo, você, logo nisso, você consegue perceber que é uma atração da Tulin para a Lindblom. Só que ainda não fica claro quem é aquela em relação à família. À medida que o filme avança, tá para ficar mais concreto, dizer que são irmãs, né? No final já fica mais claro, né? Mas o filme, sim, sobre a relação das duas é obscuro, né? Inclusive, o filme estabelece isso, é interessante você falar nisso, que o filme estabelece que elas são irmãs através de um comentário sobre o pai, né? De uma figura, eles não falam, nós somos irmãs, nunca isso é dito. Elas falam o pai, nosso pai, então é algo oblíquo, né? Assim, a gente fica sabendo que elas são irmãs através de uma informação oblíqua, né, a qualidade delas de parentesco. E assim, eu senti há uma cena específica em que há uma tensão sexual muito estranha entre elas. Né? Eu acho uma relação incestuosa. Sim, assim, ele convida a fazer essa interpretação, né? Dentre várias, com certeza é muito problemática.
a relação delas, mas há esse subtexto, né, incestuoso. Mas continue, Jonathan, que eu lhe atrapalhei. E pegando esse gancho do incesto, né? O cineasta brasileiro Cury, que é bastante influenciado por Bergman, e é um tema que ele aborda bastante, né? Acho que eu já vi uns 2, 3 filmes do Cury que tem o tema do incesto, né? Então, eu acho que esse Silêncio seja uma das principais influências dele, né? Eu não lembro se teve outro filme do Bergman que tem essa relação tão forte de incesto, se alguém lembrar aí. Mas acho, somente esse filme que eu percebi a influência mais forte, né? Eu não me recordo, assim. E é curioso, porque essa questão é muito complexa, porque Esther é um personagem que também funciona como uma força castradora para Ana, né? Ela tá Esther é sempre... quem mesmo? Esther é a mais velha, né? A irmã mais É. velha. Esther, ela castra a Ana, ela envergonha a Ana, né? Grande parte da complexidade, da raiva que a Ana tem dela, é que ao mesmo tempo em que ela percebe que a irmã tem esse desejo, né? Ela usa, né? Ela constrange Ana também. Né? Esther é superior intelectualmente, é superior, né, nesse aspecto, né? E talvez até por uma questão também, não sei. Ana até fala uma hora, eu admirava você, né? Eu queria ser você. Mas é curioso porque Esther, ao mesmo tempo que tem claramente essa fixação sexual em Ana, ela castra ela também, né? Ela usa a culpa. E a culpa é sempre um elemento muito presente em Bergman, de novo, né? Essa culpa sexual sempre está presente no trabalho dele. E aqui é construída de uma maneira muito interessante. Eu achei muito interessante mesmo. Inclusive, essa cena que você citou aí agora, que ela fala que admirava, mas agora ela não tem mais medo, né? Que é a cena que a Esther tá escrevendo na máquina, né? Ela vem por trás, assim, né? Isso. Aí meio que quando ela tá dentro da sala, a Esther não gosta da reação, né? Aí, assim que ela fecha a porta e sai, ela começa a ter aquela expressão, né? De extremamente afetada pelo que aconteceu, né? E até exagerada, né? Extremamente expressiva, né? É meio que sai da realidade. Eu gosto muito como o Bergman usa a Tulin, né? A Ingrid Tulin. Ela tem esse que mais exagerado, né? A Liv Uma é mais outros filmes, né? Ela é mais centrada. Ele gosta de usar muito a Tulin nesses personagens que vão nesses tons mais acima, né? Mais exagerado. Mais carnal, né? Ana é mais voluptuosa, ela é carnal. E eu diria que a outra funciona como algo mais elevado, mais intelectualizado. E eu acho que o filme ele comunica bem essa desequilíbrio, né, entre elas, né, entre essa força sexual, né, e a outra que é mais uma força intelectualizadora. E Johan no meio disso, né? Johan talvez como uma criança que tenta transitar, né? É como se elas fossem duas partes de corpo separados e Johan é um corpo tenta juntar essas duas metades. Eu acho a utilização de Johan assim fabulosa, porque é um elemento completamente dissociar, assim, é uma dissonância cognitiva grande, né? Porque ele é muito inocente, ele é muito bonitinho e está no meio daquela guerra ali, tentando transitar entre dois países, né, que estão se odiando e ele tentando uma paz e falhando miseravelmente no processo. Aquela cena do encontro dele com os anões espanhóis é muito massa, né? Cena, maravilhosa. Beira uma coisa surreal, beira David Lynch. Então, justamente teve essa impressão, né? Que esse filme é um filme do Bergman onde tem mais estranhezas, né? Acho que esse é a Hora do Lobo. Ele vai Noites brincar de muito com Circo tem umas coisas estranhas também. Eu não venho ainda não. É de que ano, Noite de Circo? Eu não me lembro. É dos que eu vi, esses são os que ele faz mais uso dessas estranhezas, dessas bizarrices, né? Só que isso aí é mais anterior, né? Hora do Lobo 98 não, 68, e esse é 63, né? Inclusive, no texto lá que eu fiz, eu citei que eu percebi muitas coisas que Polanski e Lynch fariam depois, né? De pensar em repoussar o sexo, inquilino, até o próprio bebê de Rosemary, me lembrou muito as coisas do silêncio, né? Essas bizarrices vão acontecendo, esses encontros. Aquela cena que a Lindy Bloom vai no teatro,
E tá tendo a apresentação dos anões, já tem uma cena de sexo rolando ali. É muito Lynch aquilo. Exatamente, Lynch total. Ele faz a ornamentação, né? Teatro bonito, faz estranheza, né? Uma O coisa que o Lynch personagem adora fazer, né? até do concierge do hotel, né? Um homem muito alto, Sim. né? Muito aquela figura fantasmagórica, ele tenta brincar com o menino, né? Mas é mais assustador do que brincadeira. A maneira como e aliás é uma atuação fantástica daquele senhor, né? Porque é uma atuação de muda, né? Basicamente é uma atuação muda e é muito estranho, né? Mas ele vai sendo construído como alguém extremamente acolhedor, né? No fim, é ele quem acolhe, né? A Esté e também acolhe o menino e é curioso, porque no início ele é bem assustador mesmo. Sim. Mas essa combinação de elementos, né, dessas estranhezas, com certo humor, né? Inclusive, tem a esquecer, né? É um filme até bem humorado do Bergman, lançando um certo humor, com certas estranhezas e esses elementos sensoriais, né? Foi um filme bem único, né? Essa relação que ele se destaca bastante na trilogia do Silêncio, apesar que faz todo sentido fazer parte, né? Mas tem elementos bem únicos que não tem nos outros, né? Principalmente o humor e a estranheza, e os elementos sensoriais vão a mil, né? Que não, A ele vai maneira como ele reduzindo. usa, a maneira como ele usa o hotel é muito interessante. O hotel é muito estranho, né? Muito Usa o quê? grande. O Ah, hotel em sim. si, o hotel estranho, como se fosse um mundo paralelo, né? Cheio de portais, e o menino vai andando por ali, descobrindo os anões, o cara que conserta a luz, né? Com aquela armazinha atirando. É muito. Tem esse clima, né? Essa qualidade surreal, realmente. Surrealismo, ele brinca bastante. E tem o fator erótico também, né? Do filme que é bem forte. Muito. Justamente do olhar da Tulin para a Linda Bloom, né? Que é onde acho que é um dos filmes que vai ter mais nudez do Bergman, acho que não lembro outro filme, tanta nudez nesse filme. Apesar que a nudez é rápida, né? Eu percebi isso, né? Tipo, ele faz uma atmosfera para ela, só que ela é rápida, assim. Ele E às nunca se vezes demora muito. a nudez dela é uma nudez que, pelo menos eu tive a impressão, em muitos momentos ela é vista como se fosse. Ele convida a gente a ver a nudez dela de uma perspectiva de Johan, né? Johan vê muito a nudez da mãe. Né? Então, assim, há um certo desconforto, uma estranheza também nisso. Né? Tem uma cena que aparece um close do seio dela e a gente vê que Johan está olhando para ela. Então, assim, é diferente, né? Ele usa a nudez de um modo diferente. A maneira como ela convida Johan para dormir com ele. Então, assim, não é necessariamente algo sexual, mas há algo de uma estranheza ali, né? Porque, enfim, faz parte, né, do clima do filme, né? Dessas relações disfuncionais. A gente tem 10 minutos antes de terminar essa sessão, viu? Avisando. Nossa. Eita. É um troço meio de piano, um negócio com o menino, né? Eu fiquei até com essa sensação dessa relação de um misto de inocência, mas de consciência da Bloom em relação ao menino, né? Isso. Ela tem essa inocência que é o filho dela, mas ela ainda tem ela demonstra essa sensualidade para ele, né? Tá nesse limiar, limiar. Ela sabe que ele gosta de olhar para ela, né? Uma relação de mãe e ela e filha. Gosta de que ele olhe para ela. A relação à personagem da Ingrid Tulin, né? Ela tem várias cenas onde ela está sozinha, né, no hotel. Gostei muito como o Bergman usa ela e o controle que ela tem de cena, né? Ela tem muita cena que ela tá só fumando ou tá bebendo, tipo, e sem fala alguma, né? Com uma presença de cena muito forte, né? E tem uma cena com ela muito massa, que é quando ela tá com o menininho, e com um tanque começa a passar pela rua, né? E ela tá na cama, assim, me parece uma cena antes que ela se masturba, né? Essa cena aí, acho que ficou essa metáfora sexual muito forte, né? Do tanque passando, né? Bem fálico, né? Existem muitas interpretações justamente serem elementos fálicos, né? Que atravessam ali. A cara que ela faz é muito estranha, assim, não...
A atuação dela dá essa sensação estranha da cena, né? Como ela tá reagindo, ela tá me parece que tá doente, depois passa o tanque, ela começa a sorrir lá. Então, legal como o Bergman consegue usar os atores para passar esse tom de estranheza também, né? Não precisa alterar tanta imagem, né? É basicamente isso, né? Depois dessa maratona, a Ingrid Thorne subiu no patamar extremo das grandes atrizes de todos os tempos, né? Antes era a Liv Ullmann ali sem comparação, né? Mas agora a Ingrid Thorne está ali, né? Pau a pau com ela, Uau. pra mim. Uau, big statement. Agora pode passar a bola aí, Bruno. Pronto, Next então one. vamos passar para Marcela. Eu não sei se eu tenho mais nada para falar, não. Tem, Marcela, nem se tem que repetir o que já foi dito. Sim, eu me lembrou muito David Lynch. Eu lembrei de Twin Peaks na hora, porque tem além dos anões, tem um cara muito alto, né? Isso. É a cara dele. Isso aí, eu me lembro que em Twin Peaks tem um anão e tem um gigante. Então, tem os dois. Mas, né, para ir para uma observação mais engraçada, aquela cena do... Ele é o quê? O que é aquilo? Ele é o que naquele filme? Um mordomo ou não? Enfim, vou chamar de mordomo, porque na foto deu uma hora melhor. Que ele vai tentar, né, ficar amigo com o menino, ele pega uma salsicha enrolando não sei o quê, aquilo ali numa sala de cinema normal, todo mundo ia rir naquilo ali. Todo mundo. E é uma cena divertida mesmo. Porque... Ele enrola tipo no alface, né? Eu acho que é no alface. eu acho que é. Aí ele fica... Eu olhei para aquilo ali e digo, aquilo ali numa sala de cinema normal, todo mundo ia rir daquela cena. Aí, deixa eu ver se tem alguma coisa a acrescentar. Acho que só um paralelo aí, Fábio não vai saber do que a gente está falando, mas é uma cena que me lembra a primeira vez que a menina encontra o espírito da colmeia, é a outra correlação, quando ela encontra o soldado. O soldado tenta fazer, né, um truque com ela também, a mesma, uma pessoa de idade, de experiência, né, cativar, né, uma criança, né, tentar ganhar a confiança dela, é uma cena muito bonita, engraçada e bonita. Eu não sei se eu achei bonita, acho que na hora eu fiquei meio... Eu acho que porque o filme às vezes é tão carregado, ele é engraçado, mas ao mesmo tempo é bem, né, pesado. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que esse filme quer com esse menino? Né? Era só o que faltava. Isso, só que aí depois a gente descobre que as intenções dele são puras, né? Então, em retrospecto, a cena é bonita só. Exato, em retrospecto é bacana, ele mostra umas fotos, né, e tal. E Jonathan estava falando da questão da atuação, e tem horas também que eu não sei o que eles fazem, eu acho que também é a maquiagem. Eu acho que eles botam alguma coisa nos dentes da atriz, tem algumas horas, alguns momentos, quando ela tá passando mal e tal, que eu achei, assim, o visual realmente assustador. Um negócio assim. Eu acho que imita o sangue, né? Que eu acho que ela tem tuberculose e o sangue mela os dentes. Né? E realmente fica bem esquisito mesmo. Aí junta com a fotografia dos Venn, aí tudo realmente fica bem creepy, né? Bem assustador. Fica aquela coisa assim desesperadora. Um negócio assim mesmo de botar medo, né? Morrer não é legal, nem é fácil. No dia que eu vi, eu achei assim, não achei um filme legal para quarentena não, mas... Não, Inclusive porque tem aquela cena muito pesada, né? Quando ela está sufocando, né? E ela fala que não quer sufocar. Então é uma cena pesada, realmente. E ele não esconde, né? Ele não faz, não é romântico, não é bonito, né? É pesado, é desesperador, é feio, né? Como você colocou, morrer é feio. Isso aí. E que mais? Deixa eu ver se eu lembro o que mais. Assim, isso me chamou muita atenção, a questão dos espelhos, essa coisa da falta de comunicação, né, do silêncio mesmo, isso é muito evidente,
Principalmente porque, né, você tem, às vezes, os personagens simplesmente eles não conseguem falar uns com os outros, às vezes até pela barreira de uma língua, né, também. Além de você ter esse distanciamento, essa dificuldade de aproximação, até do menino com a tia também tem, e coisa e tal. Você tem Mas sabe, também ali... fazendo uma ponte com o que você está falando, sabe o que é interessante? Acabou de me ocorrer é que, a despeito do filme fazer essa questão, né, de mostrar o silêncio, a incomunicabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, ele coloca personagens como o mordomo, né, como o rapaz do hotel, o senhor do hotel, que ele consegue finalmente se comunicar com Esther através de uma outra linguagem, que é a gentileza, né? Ele é solícito, ele é gentil. E Ana, ao seu turno, ela se comunica com os homens da cidade através do sexo, né? Então, assim, a despeito de um comentário sobre a falta de comunicação em alguns níveis verbais, mas há um outro tipo de comunicação que permeia o filme também. É verdade. E o menino, coitado, fica ali no meio, né, daquele negócio, bichinho. É verdade. E aí ele tem essa coisa da inocência também, eu acho que... Ah, a Tatiana entrou. Olá. Olá, Tati. E aí eu acho que o Bergman brinca com isso, utiliza isso de várias maneiras, né? Você tem o menino vai brincar com aqueles anões, os anões botam um vestido nele, né? E coisa e tal. Você tem ali várias possibilidades, realmente, como você falou, Jean, apesar da gente, né, não querer interpretar, mas acaba sendo meio que, né? Porque olha, o menino tá com revólver, olha, o menino tá com vestido, né? O menino dá um comando. Inclusive o próprio revólver, né? Além de ser um. É curioso, porque o revólver é um símbolo também fálico, né? Historicamente é um símbolo fálico, mas o revólver que ele utiliza é um revólver falso, né? Um revólver que ele não tem poder, assim, aí demonstra essa imaturidade sexual dele, né? E essa imaturidade justamente que permita com que ele transite sobre esses ambientes, né? Ele ainda não tem uma maturidade sexual aflorada para entender realmente aqueles. Então ele tem essa, é como se fosse um anjo, né? Ele tem essa livre transição ainda, né? Ele está à beira da adolescência, mas ele ainda tem essa transição. Então é tudo muito no limiar. A relação dele está no limiar do edipianismo, né? A gente se preocupa com ele também em relação a isso, porque as forças sexuais do filme estão soltas e ele está transitando entre elas. Né? E isso causa um incômodo, né? Assim, você fica agoniado, porque isso permeia a relação dele com a mãe, aí o filme já lhe convida a pensar nisso quando o garçom do hotel começa a interagir com ele, a gente fica nervoso, como você colocou. Eu também fiquei nervoso com os anões, quando ele foi parar no quarto dos anões. E até que o filme construa de que essas forças não são negativas, né? A gente fica assustado, né? Porque a frustração sexual de Ana, esse mundo sexual de Ana e de Esther, essa relação complicada delas guia, né, a mente da gente na relação dessa criança com o mundo. É verdade. É tudo muito estranho nesse filme. E como o Jonathan falou, ele meio que se destaca, né, dos dois anteriores que fazem parte dessa trilogia informal. Achei também, eu fiquei muito surpresa assim quando eu fui ver, eu achei muito diferente do que eu estava acostumada a ver de Bergman. Não foram todos filmes assim, acho que oito filmes, alguma coisa assim. Mas me chamou a atenção mesmo todos esses elementos que vocês falaram, essa coisa de ter um pouco de humor, essa coisa de ter mais nudez também, e mais cenas de sexo. Todas essas camadas que você fica, elas são irmãs e elas têm
que é que está acontecendo ali, todas essas coisas não ditas. Então, tudo isso cria um clima, assim, muito estranho, muito único desse filme. E é tão Interessante. deliberado, né? Assim, o convite que ele tem a interpretar de uma forma sexual a relação delas é que ele só vai revelar que elas são irmãs lá pela metade do filme. E como eu disse, num diálogo totalmente oblíquo, né? Não, você foi falar pro meu, você falou para o pai que eu tinha feito coisa tal. Inclusive já é essa questão de culpa, né? Isto é como essa figura castradora, né? Essa figura que delimita a sexualidade de Ana, porque a impressão de que Esté quer Ana para ela. Então, assim, é nesse diálogo que é essa revelação, mas isso tem toda uma construção, né? De quase de um casal mesmo, né? Ela tinha essa relação de quase um casal, né? Ali. E é um casal em crise, né? Assim, é uma crise de relação e uma crise literal, né? Porque Esté está morrendo literalmente e a relação delas está também morrendo. Então Uhum. você tem todas essas questões e Orhan, como eu disse, ele fica como as crianças ficam, né? Transitando, tentando alcançar algum nível de trégua, né? É muito interessante porque, como eu falei de novo na questão do Espírito da Colmeia, o outro filme, as portas, né? Eu gosto muito da relação. Vou usar a palavra que Jonathan, se João tivesse aqui, ele ia me criticar, mas eu gosto muito dessa palavra que Jonathan levou lá no grupo. A articulação, ele articula a imagética das portas muito bem. Né? As crianças, elas têm essa transição, elas passam desapercebidas, né? As pessoas não levam elas a sério. Então, tanto Johan quanto Ana, lá no Espírito da Colmeia, elas têm essa liberdade de trânsito, né? Porque elas não são percebidas realmente. E não são temidas, né? Elas não mas elas estão absorvendo isso. E os filmes coloca a gente também um pouco nessa posição, né? De ver qual é o mundo de Johan, né? E a gente termina o filme se pensando, certo, elas duas tiveram essa cisma e acabou, mas Johan, né? O que é que isso vai significar para Johan? Que, na verdade, é muito cerne do cinema de Bergman, né? Bergman faz um cinema pautado nos traumas dele de infância, né? Assim, eu acho que a filmografia dele faz questão de estabelecer isso, de que relações com pai, com mãe, os traumas que são cultivados, né, na infância, você vai marcar a sua vida inteira. Então, termina o silêncio você pensando, certo, o que é que vai ser de Johan? Você fica pensando, Esté morreu, Ana conseguiu quebrar a relação, né? A chuva veio para ela teve esse gozo, essa libertação, o calor acabou, né? Mas e Johan? Porque Johan amava Esté também. Então, é muito, muito doido isso, muito, muito profundo. Eu acho que tem até uma quebra ali no final, né? Porque a gente via que ele tinha uma ligação muito próxima da mãe, né? E ali no final parece que tem um certo entendimento dele, como se ele tivesse, né, vamos dizer, crescido, né? Um certo que ele entendeu alguma coisa ali na mensagem também, que é super A carta. Eu acho que na carta, a carta é esse momento de transição também. né? Que é um troço assim super também abstrato, sei lá. E aí você vê ali um momento de transição de quebra ali com o relacionamento da mãe, né? Então a gente, minha exposição, né? Quando eu acabei, às vezes a gente termina o filme e fica, de certa forma, continuando a história na nossa cabeça. E na minha cabeça, ele agora vai, né, brigar com a mãe. Não será brigar, né? Não será nunca mais o mesmo relacionamento, né? Nunca mais vai ter a proximidade que ele tinha até aquele momento ali. Eu acho que é um tema muito caro de cinemas com crianças, e, de novo, fazendo a correlação com o Espírito da Colmeia. Eu queria muito que a gente falasse, mas, enfim. Esse entendimento de que, quando a criança cai a ficha e ela começa a ver o mundo dos adultos, né? Quando ela começa a cruzar essa fronteira, né? Meus pais não são heróis, né? A linguagem adulta é diferente. Em algum momento a gente
E mesmo antes da adolescência, a gente começa a ter essas pontuações, né, de que é algo diferente. E isso começa a empurrar a gente para uma maturidade, um crescimento. E Orra passa por isso. A carta, realmente, como você colocou, é algo muito importante na narrativa. Né? E a gente se pergunta, né, como é que vai ser a relação dele com a mãe a partir dali. E também, acho que só para finalizar a questão do pai, né, que é uma coisa assim, onde é que ele tá? Acho que eles falam dele uma vez só, né? E eu nem me lembro. O pai é muito ocupado. Ele vai para casa, mas é muito ocupado. É assim, aquela coisa, que é que tá, cadê aquele cara, aquela figura assim ausente, um troço meio não dito, né? E é isso. Essa é a minha contribuição hoje aí. É maravilhoso, porque muitos filmes de Bergman colocam a figura paterna como ativamente negativa, né? Assim, ou como uma força física, né? Uma Sim. força, como o fã de Alexander, é uma força física. Né? Ele exige. Aqui não, aqui ele é uma força não existente. Né? Aqui é um outro tipo de abandono, de um outro tipo de violência, né? Ele é inexistente, ele não é importante naquela dinâmica. É um filme. As figuras masculinas aparecem no filme de maneiras oblíquas, né? É o gigante, são os anões, são quase de fábula, né? É o homem, né? Muito ativo, muito viril, é o homem viril que está ali com a mãe dele. É quando ele vê a mãe com aquele homem viril. Então são forças oblíquas, né? E é curioso, né? Como Bergman coloca nesse filme as forças masculinas, né, para influenciar essa criança que está, né, nessa guerra entre forças femininas. Só pegando esse gancho aí, Jean perguntou o que será de Johan, né? Ele está fazendo a relação com o Espelho da Colmeia, né? Mas a relação que eu fiz do Johan foi direta com o filme seguinte do Bergman, Persona, que é o mesmo ator. O filme começa com naquele início bem estranho no hospital, né? O menino fica deitado ali, é o mesmo ator. Aí tem aquele momento que ele fica passando a mão na tela, ator, que é a mãe. Né? É o mesmo ator. Eu nem lembro. Eu não tinha me tocado. É meio que... Aí, no Persona, a mãe, a Vogla, né? Que é a Liv Ullmann, ela rejeitou totalmente o filho, né? Ela não tem mais nenhum amor por ele. Então, meio que... Quando eu terminei de ver o Silêncio, eu percebi que era o mesmo ator e associei imediatamente ao Persona, que começa com o menino, né? Depois daquelas coisas mais experimentais do início e tal. Então, seria o fim do personagem, né? E essa questão também do homem, do pai sempre ser ameaça, também é muito presente em vários filmes dele, né? O Hora do Lobo, né? Quem enlouquece ali e mata a criança é o personagem do Max von Sydow. Através do espelho também a relação mais doidora do pai e o filho, né? Então, realmente, a figura paterna nos filmes do Bergman é sempre ameaçadora, né? Inclusive da própria infância dele, né? Que seria o quase biográfico, né? Todos os filmes são baseados de alguma forma na vida dele, mas o Fanny Alexandre seria o semi-autobiográfico. Seria o pastor ali no padrasto. E eu acho fantástico, porque ele, como a gente colocou no grupo naquele dia, os filmes dele, a partir de certo momento, eles parecem continuações orgânicas uns dos outros. Né? Ele tá tocando nos temas, né? Mas sempre de uma maneira diferente. É como se ele, entre um filme e outro, ele fizesse uma análise, tirasse algumas dúvidas, mas construísse outras dúvidas em outros filmes. E assim ele está sempre nesse processo de construção, essa dialética, né, dos mesmos temas, mas sempre não parece repetitivo, parece sendo uma construção, né, uma evolução, uma construção intelectual. E só uma coisinha ele tem esse recurso aqui do zoom que tinha no Meet, né, da mãozinha levantada, quem quiser falar e tal. Não lembro de ter no Meet, ele vai aqui em Reaction e tem levantar a mão. Interessante. Eu ter aqui, se você quiser falar e não cortar outro, achei legalzinho aqui. Não vi no Meet, então
Eu Uma acho que mãozinha tem aqui. alguma forma de ativar o Meet, porque nas aulas de Davi fica disponível uma mãozinha Acho que sim, mas para pode ser ele no Meet. apertar, né? E as aulas dele são no Meet. Mas não Eu vamos acho que tem. gastar com o Meet, vamos voltar. Marcela terminou? Terminei, pode passar aí para o próximo. Então vamos passar para Fábio. Vai lá, Fábio. Bem, eu vou começar por, assim, Jonathan e Marcela e Gian também. Já falaram muito sobre o filme, né? Já discorreram sobre vários aspectos. Mas eu vou me ater aqui num ponto que é o lado onírico dos filmes de Bergman, né? É sempre muito presente no filme dele. E aqui na autobiografia dele, A Lanterna Mágica, ele, em determinado capítulo do livro, ele tece um comentário específico sobre o silêncio nesse aspecto, que é que a cidade onde o silêncio se passa é a versão onírica da Berlim dos sonhos dele. Ele fala no livro que ele tem sonhos recorrentes com Berlim, mas é uma Berlim que só existe nos sonhos dele, não é uma Berlim real. E ele, em alguns filmes, ele tentou reproduzir essa Berlim dos sonhos dele. E entre esses filmes está O Silêncio. Né? Ele fala em O Silêncio, O Ovo da Serpente e mais um outro. Davi das Marionetes. Não sei, peraí, deixa eu ver, olhar aqui a página aqui. Peraí, a página 142. Muito chique, Fábio, meu Deus. Você vai consultar. Chique demais. Não, o outro não é um filme, é uma peça de teatro chamada A Cidade. É. Uma peça de teatro para o rádio, que se chamava A Cidade. Aí ele tentou reproduzir também em O Silêncio e em Ovo da Serpente. Aí ele disse que em Ovo da Serpente ele se arrependeu porque ele nomeou a cidade. Né? No filme ele nomeia a cidade e ficou todo mundo cismado que aquela não era Berlim. Não era Berlim, ficou esse Não troço. é historicamente correta. Ficou uma coisa estranha, que ele nomeia a cidade como Berlim, só que não era Berlim que as pessoas conheciam, né? Era Berlim só da mente dele, né? Dos sonhos dele. Então, há esse aspecto no filme, né? De que ele diz que ele procura reproduzir a Berlim dos sonhos dele ali através daquela cidade com um clima beligerante. Ele usa esse termo, beligerante, e onde as pessoas falam uma língua que ninguém entende. Né? É um clima beligerante em que elas vão travar a guerra pessoal delas, né? É muito interessante. É uma guerra íntima dentro de uma guerra macro. De uma guerra macro. Isso talvez nos traga algum significado sobre o tanque. O tanque talvez não haja só uma questão fálica ali. Eu acho que há uma questão também Sim. desse elemento beligerante que ele estabeleceu no filme, né? E um outro ponto também que ele tem uma experiência pessoal dele ali é que ele fala que o quarto, ele fala assim no livro, o quarto dos amantes em um silêncio. Eu imagino que é o quarto Onde a mãe e o cara, né, tem relações. E o a Ana e menino. aquele desconhecido lá, né, tem relações sexuais e tudo. Imagino que se ele se refere àquele quarto. Ele disse que é uma reprodução de memórias dele de um quarto onde ele esteve em Paris. Anos antes, onde ele se hospedou uma vez, e ele disse que era um quarto muito estranho, que ele disse que tinha... era o quarto de um hotel de luxo, e de repente ele se depara assim com algo que não era tão luxuoso como ele esperava. Né? E ele se refere a esse quarto dos amantes em um silêncio,
como sendo uma reprodução das memórias dele com relação a esse quarto em Paris. E, bom, esses são aspectos... Que, inclusive, a direção de arte é bem deliberada nisso, porque o quarto em que eles estão hospedados, os três, né, o núcleo familiar, é um quarto muito chique, muito bonito, muito art Bastante. déco, muitas estátuas, É as tipo um cadeiras... apartamento, né? Não é nem só um Isso. quarto, é um E apartamento. esse quartinho parece uma despensa, basicamente, né? Tem um abajur no canto, é Exatamente. uma coisa bem É boêmia, assim, pequeno, meio quarto de cabaré, assim, uma coisa bem é ilícita, uma né? Assim, um coisa... aspecto meio ilícito. Sim, o quarto onde a família está, a família se hospeda, é bem, muito mais sofisticado, né? Quase como se fosse assim, tipo uma suíte presidencial, alguma coisa assim. Enquanto o outro é como se fosse o pior quarto do hotel, alguma coisa desse tipo. E, bom, o filme como um todo, acho que o Jonathan colocou bem que o título traduz muito bem o que é o filme, né? O silêncio, realmente, a gente acho que é um filme mais sobre o que não é dito do que o que é dito no filme. A gente fica se questionando sobre como foi construída aquela relação entre as irmãs, que o filme termina e não é tão bem explicado, a gente nos leva mais a imaginar como foi do que a entender realmente como se deu a relação entre elas. A relação delas com o pai delas, que de alguns diálogos delas no filme, se percebe que o pai, a relação delas com o pai, teve uma enorme influência em como elas são. Inclusive, durante o filme todo, há essa sugestão de relações incestuosas, né? Primeiramente entre as duas irmãs. Há também uma relação de tom edipiano, como já foi colocado aqui, tanto por Marcela como por Jonathan. Há um tom edipiano na relação entre o filho e a mãe. E... Oi, Davi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, Davi. Fábio, 9 minutos para terminar seu raciocínio, que já estamos com um aviso, viu? Tá certo. Bom, há esse tom edipiano na relação do filho com a mãe. E em determinado momento, Esther, ela menciona que o pai dela era muito pesado, né? O pai dela era um homem muito forte, muito pesado, né? E quando ele faleceu, foram necessárias várias pessoas para carregar o caixão dele. Sim. Imagina quantas pessoas foram necessárias para carregar o caixão dele. Eu não entendi bem se ela estava presente ou não no enterro do pai. Ela disse que tinha pena de quantas pessoas seriam necessárias dos homens que carregaram o caixão do pai. Sei. E não Mas sei, dá talvez isso a impressão de que ela não estava presente, que ela não viu. dá a impressão que ela não estava presente. Então, assim, talvez já haja uma sugestão. Eu não sei se isso é uma sugestão de que do peso do pai na vida delas, ou se havia algum relacionamento também de caráter incestuoso dela com o pai. Ficou uma frasezinha assim que há pode haver mais de um sentido não, nela. O que eu tinha a acrescentar, eu ia falar sobre a fotografia, mais uma vez, excelente, né, de Sven Nykvist, né? Sensacional a fotografia do filme. Ele conseguiu nos trazer imagens, planos tão bonitos, né? Um contraste tão bonito do preto e branco e tudo tão vivo, né? Em um ambiente tão limitado, né? Em ambientes tão limitados, a gente consegue enxergar aquela beleza da fotografia dele, mesmo em ambientes tão limitados, ali dentro de quarto de hotel, paisagem, cenários bem limitados.
E também eu fiquei me perguntando sobre o significado dos anões no filme. Que quando a gente olha assim para um anão, né, uma pessoa que tem esse problema, a gente meio que enxerga como uma criança e um adulto ao mesmo tempo. Então, eu acho que e os anões aparecem de forma recorrente no filme, em várias cenas. Eu enxergo talvez um comentário tanto sobre, não só sobre o garoto, o que seria mais evidente, né? Já foi ressaltado um menino que está assim, numa fase de transição entre a infância, ali entrar na adolescência, começando a ter uma maior compreensão do mundo, mas também eu acho que pode ser uma referência a elas próprias, né? Adultas que não completaram o seu processo de crescimento interior. E, pronto, basicamente é isso. Acho que passa a bola para a Tatiana, para ela ter tempo de falar também. Acho que cai a próxima. A gente tem que abrir uma nova sessão aqui do Zoom para ela Eu falar. queria só fazer um arremate com a questão da fotografia dos Sven, vou chamar de Sven para os íntimos, Sven, que é de novo, né, como ele faz bem o claro e o escuro, né, e como isso se comunica bem com o tema do filme, né, assim, essa questão de luz, trevas, né, o que é proibido, o que é permitido, o que é bom, o que é ruim. Contrastes. Esses contrastes. Então, assim, às vezes ele consegue iluminar o rosto perfeitamente, uma metade de sombra e a outra metade clara, né? E aqui ele vai utilizar, talvez, de onde ele tira a ideia, de onde ele eleva essa ideia para a persona, né? Que é aquela tela clássica, né? De um rosto olhando, né? Duas mulheres, né? Um olhando para frente e outro de perfil, né? E as duas metades de uma só parte. Boninho replicou, Bastante. né? Boninho replicou no Exatamente. E Boninho vem fazendo isso no Big Brother. Mas aqui você vê, né, essa proto-ideia, né, e ele reproduz de maneira muito mais madura, eu diria, né, mais consciente, eu acho, em persona. Né? E aí ele vai criar toda O silêncio é um proto-persona. o proto-persona, exatamente. Proto-persona. Então, posso passar para a Tatiana? Pode. Vamos lá, Tati, sua vez. Deixa eu colocar aqui para funcionar. Eu coloquei o livro dos filmes B ali, porque ontem a gente estava arrumando a estante, aí Moza falou, coloque o livro, já que é do Cineclube, coloque o livro lá. Eu falei, vai ser uma homenagem a Jean, ele vai gostar. Tá cortando minha fala? Não, tá ótimo. Não. No dia da live, o pessoal falou que ficava travando. Aí, enfim, tá no Wi-Fi. Qualquer coisa eu mudo para o 4G. Eu achei, assim, muito legal, depois de tanto tempo, me surpreender com um filme, assim, né? E eu achei muito interessante essa coisa de a gente não saber, até o momento em que ela fala do pai, o que elas são. Se elas eram um casal, se elas eram irmãs, se elas eram... Assim, para mim, elas eram um casal, né? Mas, assim, muito, muito ambíguo, assim, a gente fica tentando entender e descobrir. Eu achei isso sensacional. Eu não sabia... Em alguns momentos também eu achava que uma era a pessoa que empregava a outra, né? Assim, ela era assistente da pessoa que estava indo fazer algum trabalho. Achei isso muito, muito interessante. Acho a questão sexual, achei diferente dos outros filmes de Bergman. Achei uma sexualidade mais quente, tá? Assim, em vários outros, a sexualidade é uma coisa mais reprimida, sugerida, né? Aquela cena que ela vai no bar e entra naquela salinha, assim, eu achei aquilo muito quente, muito explícito para Bergman. Eu achei aquela cena que o rapaz cheira a perna dela, eu achei impressionante. Assim.
Bem Não, e assim, animalesca, né? Cheira, dá uma cheirada. não, e assim, aquela parte que ela entra, né? E ela entra na sala e os caras do lado, e de repente a coisa do lado se transforma em algo ali na hora. Eu achei muito pouco Bergmaniano e muito interessante, assim, né? Me parece, assim, um pouco que ele cansou de as coisas serem muito reprimidas e quis mostrar um pouco, não sei. Para mim, além da relação delas duas, que foi mais intrigante foi a questão do país, né? Então, acho que vocês já falaram um pouco disso. Mas, assim, eu fui procurar o nome da cidade, não achei, não sabia de que país era, eu achei isso interessantíssimo. Você não saber que lugar é, né, que língua falam, e de repente tem um tanque no meio da rua, assim, né? Você fica, isso é uma ditadura do leste europeu, mas eles vão de trem, né, para a Suécia. O que é isso, assim? Não saber que país era e ser um país que tem repressão e ao mesmo tempo é um país quente, né? Que não parece os países nórdicos, né? Também foi algo muito interessante, eu achei muito surpreendente. E os anões falam espanhol, né? Tem um adesivo de Madrid na mala deles, né? Eles falam espanhol, tem um adesivo de Madrid, tá bem, os anões são espanhóis, mas o país não é Espanha, assim, então fiquei nessa coisa de que a Boca do Lixo e a Porno Chanchada tem um pouco essa coisa de que, né, foram coisas que surgiram num momento muito de repressão, né, no Brasil. Então eu fiquei fazendo essa dicotomia, né? Um país que tá ali, tem um tanque na rua à noite e ao mesmo tempo as pessoas são tão quentes, sabe? Que vivem o sexo de uma forma diferente. Acho que isso para mim foi o que mais, essas duas coisas, assim, não saber a relação entre elas e a questão do país. Que país é esse? Que povo é esse? Enfim, como eles são diferentes dos nórdicos, né? Que mais? Não sei, acho que é mais ou menos isso. Eu achei assim, a coisa do cara do hotel, eu não sei se ele era um mordomo, né? Né? Que ele tem, vocês já falaram da questão do pai, que o pai é ausente, e ele tem uma coisa um pouco como se fosse aqui no Brasil a gente teria como uma babá, né? Ele tem um cuidado com ele, que é um cuidado um pouco que ninguém mais tem, assim, ele tem um cuidado com a mulher que está bêbada, que vomita, né? Que, assim, ele tem uma figura ali que não aparece em outros momentos, assim, de cuidado. Porque Eu uma tem até tinha, cuidado com a outra. eu tinha comentado antes, assim, ele tem uma linguagem universal de acolhimento, né, assim, de empatia. Ele é uma figura que acolhe todo mundo, né, e Isso, tenta, mesmo que não fale aquela língua, mas ele tenta acolhê-los, né, o menino, as duas. isso. E um cuidado que uma não tem com a outra, né? E aí vem um terceiro, um desconhecido que tem, assim, enfim. Como eu tenho pensado muito nessas questões do trabalho de cuidado, né? E fiquei pensando nisso, que muitas vezes o trabalho de cuidado não é remunerado nessas questões, e aí no Brasil a gente acaba contratando mais mulheres negras, enfim. Como eu tenho pensado muito nessa questão, eu fiquei pensando no cara que é uma pessoa que tem ali um cuidado com eles, e é um terceiro, que não tem nada a ver, que não é da família, enfim. E ele é uma força masculina, né, mas ele não é uma força tipicamente masculina, porque aqui a gente tem uma força masculina, né, no sentido sexual, que é aquele amante, né, o cara que também chega e mal fala e arrebata, né, uma linguagem universal sexual, e esse tem uma linguagem que é uma força masculina, mas é uma rara força masculina positiva no filme de Bergman, né? Ele está ali para acolher, né, as pessoas, é interessante. Legal Acho que é mais também. ou menos.
Legal também que ele fica, o contraste, né? Aquele quarto de luxo e tal. Ele fica numa salinha bem minúscula, comendo um lanchezinho de uma salsicha e tal. E o luxo ali do lado, né? E se ele é a pessoa mais gentil do hotel, né? Só que as condições de trabalho dele são bem pequenas, né? Porque ele é Por isso, grandão ainda, destaca mais ainda, né? É uma mesinha, um quartinho, não tem nem porta, ele fica olhando o corredor e tal. por isso que eu acho que eu fiquei me lembrando das babás nas casas de muito ricas, assim, né? Ele tem uma coisa bem, né? Como você falou, ele fica ali num quartinho, né? Ele come uma coisa que é bem, eu não me lembro o que é, mas é uma coisa bem simples. Salsicha com alface. Ixi. Aí ele guarda o que tem, ele pega o que ele tem de melhor, que eu acho que é um pedacinho de chocolate, né? E oferece um pouco para o menino, né? Achei a figura desse funcionário do hotel muito interessante. Tem uma cena lá que um menino, ele rouba uma das fotos e esconde debaixo do tapete, né? Aí fica... E a bem lembrança estranho. do cara, né? É a lembrança do cara que ele mostra para ele, assim, olha, essa é a minha família, né? É mesmo. Realmente, ele é uma figura muito interessante. Eu acho esse passeio do menino, esses encontros com essas figuras, eu acho um elemento interessantíssimo no filme. E o hotel como esse labirinto, né? Eu vejo muito como um desenho animado, assim como a gente via em Caverna do Dragão, aquelas salas das 1000 portas. E cada porta era um portal diferente. Eu acho que o filme tem muito esse clima de sair em encontro dessas figuras, né? Muito curioso. De novo, eu gosto muito como o filme articula as portas, as entradas, as saídas, né? Os espaços pequenos, espaços grandes, espaços lícitos, espaços ilícitos. E como sempre tem alguém entrando nessas portas, né? Como ele entrar e sair dessas portas, o menino brechar também a porta, né? Ficar olhando. Eu acho isso muito visualmente muito massa. E tem uma cena que eu acho que ninguém comentou e de novo faz o gancho com o que Marcela tinha comentado de que morrer não é bonito e o filme não o filme é muito desesperador a morte de Esther, né? Assim, a maneira como o filme vai preparando para a morte dela, né? Ela sufoca e é muito tenso. E tem duas cenas que elas não estão intercaladas, mas uma sucede à outra e é a cena em que Ana está no quarto da segunda vez que ela faz sexo com o rapaz e que ela se segura na grade da cama, né? E o rapaz atrás e ela em êxtase, né? Aquela cena bem característica né? de sexo, tudo. Só que pouco depois você tem Esther agonizando, ela se vira também na cama, segura na cabeceira, fica na mesma posição, só que ela está sem ar, ela está sufocando. E a cena é construída entre as duas, assim, é o prazer e esse desespero da morte, né? Esse é o gozo esse júbilo, né, do sexo e esse desespero da morte, né? Essas duas forças motrizes humanas nessa sequência, né, e na vida das irmãs, na relação delas, eu achei impressionante. Fiquei muito chocado com isso. Eu vou assistir para ver essa cena. Eu não me lembro dessa cena. É horrível. Primeiro é a Ana, né, na cabeceira de ferro e depois Esté. Só que uma no gozo e a outra no desespero de ficar sem ar. E a maneira como a Marcela colocou, né, que sempre que ela tem esses espasmos, Esté, aí os dentes ficam escurecidos, né, como se fosse o sangue, né, que provavelmente é tuberculose, né, a doença que ela tem. Então, é muito chocante, dado um desespero, né? E o filme articula sempre isso, vida, morte, né, o sexo como uma força motriz e a morte também como algo de finitude, mas que também é uma força, né, que obriga as pessoas a se confrontarem, né? Elas estão
nesse confronto, né? Um confronto, né? Uma guerra micro dentro dessa guerra macro. E, de novo, não há uma conciliação e a tragédia é que Johan está essa quem tem esse trânsito livre, né, talvez ainda seja uma pessoa completa antes que mente, que é Esté e corpo se separem, né? E Johan ainda é uma pessoa genuinamente boa, completa, antes de se corromper, né? E no final tem esse tonzinho de melancolia com a carta de Esté, em que talvez ela já tenha passado um pouco da amargura de vida, assim, essa experiência para Johan, e você vê que Johan sai modificado no final. É muito bonito, é muito. É como a gente colocou no início, né? É difícil você não fazer uma série de interpretações, né? O filme, ele é muito, como Jonathan colocou, ele convida você a interpretar, né? A forma dele, né? A maneira como as imagens estão articuladas, os poucos diálogos estão ali, ele tá para você fazer uma série de dúvidas. Quem são elas? Qual é a relação delas? Essa relação da mãe com o filho é normal, né? Qual é o limite de normalidade, né? Quais são os limites dessa intimidade entre todos, né? Que estão ali? Quem são os anões? Quem é o homem alto? Por que o tanque está passando na estrada? Então, assim, evidentemente, Bergman quer que a gente faça todas essas perguntas, né? Ele dá linhas gerais e ele faz um filme, né? E ele dá muita atenção à forma. O filme é muito bonito, né? O filme tem um rigor estético muito bonito, claro e escuro. A fotografia é muito impressionante. O som também tem um papel importante. O som do trem, né? O som do tanque. Tem dicas sonoras durante o filme que são muito bem elaboradas. E no final você fica com assim, é um soco na cara o filme, né? É um estudo, né, de relações muito triste, né, mas muito realista também. E, de novo, eu gosto muito de filmes que envolvam personagens infantis, né? Eu gostei muito dos dois filmes da Live, né, muito embora o espírito da comédia fique para a próxima, mas esses filmes que trazem essas visões infantis, né, esses personagens intermediários, tentando se entender, se guiar nesse mundo, sempre me comovem muito. Tem um momento do filme também que me levou a ficar refletindo como seria a relação de Esther com a menina. Mais um desses momentos em que fica ali aquele limiar sexual, né? Em que ela fala o seguinte, ela diz, só sua mãe pode lhe tocar, né? Sim. Esse momento. O filme constrói muito estranho. A relação deles é uma relação desses três, né? Desse núcleo familiar, é muito estranha. E aí você vendo essa questão de quais são os limites já na intimidade deles, o que é sexual, o que não é sexual, e talvez seja por isso que Bergman faz uma transição tão clara, né? Quando Ana sai daquele quarto e ela vai viver a sexualidade dela realmente. E é uma sexualidade sem fronteiras, sem ambiguidades, porque ali dentro há uma ambiguidade muito grande, né? O que é família, o que é sexo, o que é reprimido, o que não é reprimido. Então, quando ela sai, né? Quando ela começa a ter essa briga pela separação, ele não deixa nenhuma dúvida, porque até então, quando Ana aparece o peito de Ana, como eu tinha colocado, a gente está vendo a perspectiva também de Johan, né? Johan está olhando para o nudez da mãe, então sempre fica essa ambiguidade, fica esse desconforto, esse limiar. E quando ela se liberta do quarto, né? Quando ela sai, quando ela atravessa aquela fronteira imaginária e se joga na Berlim, na cidade, né, e visita aqueles locais ilícitos, é tudo muito claro, é tudo muito intenso, porque não há ambiguidade ali. Né? Ela vive de maneira total. E dentro daquele quarto, dentro daquela relação familiar, o que é amor, o que é sexo, o que é carnal, fica tudo muito misturado. Que aí é um comentário que talvez você, de novo, aparece muito em Bergman, né? Essa mistura, né? Essa questão da família, né? A família como essa força de amor, de ódio, de repressão,
de entendimento, né? Como tudo isso se mistura ali dentro daquele lar, né? E aquele quarto como uma representação desse lar. Tanto é que eles falam assim, você vai para casa brevemente, né? Ela fica falando, Esther fala para o menino, você daqui a pouco vai estar em casa. Né? Aquele é um lar transitório, né? Mas não importa onde eles estejam, eles continuam sendo aquela família disfuncional. Ali é um lugar em que representa esse caos, né, de sentimentos. E eu gosto quando Ana sai, como ela marca isso. Né? Ali ela deixa aquela ambiguidade para viver algo que realmente ela quer. E depois esfrega na cara da irmã, né? Ela volta e diz claramente que fez, que admirava a irmã, que não e que aquilo acabou, né? Que ela não vai mais viver naquele, ela faz aquela a cisma, com essa quebra com aquela relação. Tem um negócio interessante que me comentaram ainda, que é o uso da música, né? O rádiozinho lá da Tulin se torna o primeiro meio de comunicação dela com o Mordão, né? Sim. É legal ver quando ela fala a peça, ela sempre está tocando, que é do bar, né? Aí tem essa repetição, ela fala bar, Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach. Aí tem outra cena com a irmã, né? Ela também pergunta que música está tocando, ela repete esse mesmo diálogo, né? Ela fala lentamente, Bach, depois Johann Bach. Essa relação da música começa em linguagem universal, né? Sim. Você comentou até a gentileza como linguagem universal. A música A também. música aqui também funciona com essa ligação, né? Inclusive, já usou Bach outras vezes, né? A cena da reconciliação das irmãs em gritos sussurros, que a gente não escuta elas conversando, que é o único uso de música no filme, é de Bach também, né? Então tem essa relação de música clássica muito forte do Bergman. É perfeito, é genial, é um filme genial, realmente. Alguém quer acrescentar alguma coisa? É o silêncio constrangedor, chegamos naquele momento. Eu só queria me lembrar, porque às vezes eu me perco. Ele foi indicado porque ele está na lista da Sight and Sound, Isso. Dos 100 melhores. Ele está na Sight and Sound? Não sei, tô não. Foi você foi indicação, que indicou. Indicação livre. Foi indicação livre. O Bergman lá tem 4 filmes nessa lista, só que não é esse. Sétimo Selo, Morangos Silvestres, Persona e Fanny Alexander. Não, e Grito Sussurro, são 5 filmes que ele tem. Nenhum da trilogia do Silêncio, né? Mas também conseguiu 5 mas filmes. Fanny tá também, viu? Já falei, Fanny Alexander. Persona, Morangos, Sétimo Selo, Fanny e... Esqueci agora. Falei os 5? Enfim, não é nenhum da trilogia do Silêncio. Persona... É isso. Enfim, depois eu vou conferir. Mas acho que é isso. São 5 filmes que ele tem, ou é 4. Mas nenhum dessa trilogia. Infelizmente, né? Mas também consegui emplacar tantos filmes na lista. Ele já tá bem na lista na lista dos diretores, né? Inclusive, a gente não usou nenhuma vez. Tem um top 100 dos diretores também. Tem A Hora do Lobo. Que é muito bom também. Entrou nessa lista. Interessante. Já teremos chances. Teremos muitas listas. Sim. E aí, esse foi? Eu acho que foi, né? Fábio ia falar. Sim, Fábio, diga. Hotel. O hotel, em alguns momentos, me lembrou o Hotel de Iluminado. Sim. Corredores. Os corredores, sim. A forma como o enquadramento dos corredores, como os planos são realizados. O hotel é muito estranho. O hotel ele faz como se fosse uma atmosfera de sonho mesmo. Exato, como é em Iluminado. Exato. E quando ele entra num quarto assim, totalmente do nada, que tem um bocado de anão, fica mais claro ainda. É aquela coisa que parece uma coisa lynchiana mesmo. Ele entra quase que num universo paralelo, com os anões ali brincando. Encontra figuras pitorescas, né, no hotel. E só quem sai do hotel é a Ana, né? Ele e Esté estão ali, né? Esté confinada no quarto, ele ainda tem essa liberdade dos corredores. Mas é esse ambiente realmente sufocante, assim, essa gaiola de ouro, né? Muito, muito estranha, realmente.
sobre a utilização da atriz que faz a irmã mais jovem, a Gunell Lindblom, né? Já tinha usado ela antes, várias vezes, só que sempre usava ela como tipo uma pureza, né? Ela está em sétimo selo, ela é quase pura. No Dor de Inverno, ela é esposa do Max von Sydow, também tem essa certa pureza. Aí quando eu vi ela nesse filme, ele pegou ela e botou em personagem completamente oposto que ele usava nela, né? Ela também tá em Mona Silvestre, ela faz uma menina boazinha e tal. Então eu gostei muito da utilização dela nesse filme, né? Cometida totalmente do que ele usava ela antes. Que o Bergman é um cara que repetia muito os atores, né? Tanto as atrizes como os atores. E joga ela num papel totalmente diferente, né? E dos que eu vi dela, do Bergman, é a melhor atuação dela, né? No Silêncio, né? Então, ele sabia escolher os atores muito bem, né? Ele escrevia os papéis já para atores específicos, né? Eu, inclusive, tenho uma curiosidade que ele ficou muito puto com a Liv Ullmann, que ela não aceitou o papel de Fanny Alexander para fazer um filme em Hollywood. Aí depois tem uma entrevista da Ullmann, ela disse que foi a maior arrependimento da vida dela não ter aceitado o papel nesse filme, né? E o Bergman escreveu para ela, né? Aí tem horas no ensaio do Fanny Alexander que ele parava a atuação, os ensaios, e falava, não, isso aqui tem que ser a Liv Ullmann, não tá certo. Ele ficou puto lá, toda a produção, né? Ele fez um papel para ela e ela preferiu fazer Hollywood, né? Ele pensava muito especificamente para atores específicos, papéis, né? Por isso que tem o grupo de confiança dele, né? Que sempre aparecia. Até Liv Ullmann erra. Então... E ela só para complementar, e ela realmente é uma atriz, né? A que faz a irmã mais nova, Ana, né? Ana. Ela é uma atriz, né? Porque, como eu falei, assim, com ela eu senti muito essa coisa da sensualidade mais quente, né? E ela tem, assim, aquele biotipo mignon, assim, ela, né, é escandinava e tal, mas ela é uma sensualidade, ela tá seduzindo todo mundo o tempo todo, né? Começa ela seduzindo o menino e depois, assim, ela seduz todo mundo. Já seduziu a irmã, seduziu o menino. Seduziu a irmã, ela seduziu todo mundo. Então, realmente, ela faz um trabalho de atuação comparado com outros filmes também. E a cena final é fantástica na chuva. É muito bonita mesmo. Muito, muito bonito. Bem pensado. É isso? Acho que foi, né? Foi. Ei, gente, foi um prazer estar com vocês. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Boas noites.